Olá, boa tarde, meus amigos e amigas. Eu hoje vou fazer esse dia do sala de visita, chá da tarde com o Empório As Ervas de Alice. Estou aqui com o meu chá, um chá com uma cor bem bonita. Olha aqui. Esse é o chá de Crajiru, eu gosto de tomar de vez em quando. E hoje a gente tem aqui uma amiga bem especial, a presença da Mônica Soares. Olá, Mônica. Olá, Tudo boa bom? tarde para A vocês. Mônica reside na Costa Rica e ela é terapeuta, trabalha com florais, florais de bar. E eu convidei hoje a Mônica para estar conosco, porque nós estamos num momento, né, de transição lunar, né? Amanhã está entrando a lua nova, hoje já começa essa mudança da minguante para nova, e nós estamos no horário de Mercúrio, e Mercúrio é assim, o astro que lida com a nossa inteligência emocional e mostra como a gente lida com as nossas emoções, né? Como que a gente se expressa, e está associado à comunicação, à linguagem, e também indica como é essa facilidade que a gente tem para estudar. E então eu chamei a Mônica para estar com a gente hoje nesse trabalho do nosso estudo das plantas, para ela falar um pouco para nós a respeito desse trabalho dos florais e também contar um pouco como é o trabalho que ela faz, como ela trabalha com os florais. Então, bem-vindo a todos, bem-vinda, Mônica. Pode falar aí, contar um pouco mais do seu respeito e do seu trabalho. Muito grata, Maria Alice, pelo convite. Meu chazinho aqui também está pronto, de verbena, para combinar Opa, com florais. Sou adepta dos chás também. Como a Maria Alice já disse, eu vivo na Costa Rica há 3 anos e eu venho desenvolvendo esse trabalho de terapeuta há algum tempo, mas com mais frequência no último ano, aqui pela Costa Rica. E eu trabalho com os florais de Bach, que é o primeiro que eu aprendi, que foi o curso que eu fiz. E também eu optei por dar ênfase no floral de Bach, por ser um floral respeitado, não é? É uma técnica, é uma terapia que teve que ser reconhecida ao longo do tempo, né? E o Dr. Bach, um médico conceituado, que trouxe. Então, eu acredito que com isso nós vamos dando mais força e credibilidade para a terapia, né? Cada vez mais, cada dia que passa, nós vamos tendo esse reconhecimento. E também um dia quero conhecer mais profundamente os outros florais, mas por hora eu trabalho com os florais de Bach. Sim. legal. E a gente então tem assim feito, né, Mônica, um estudo da seguinte forma: toda quinta-feira eu falo para a pessoa escolher um cartão e o número, né, que está no verso do cartão, e aí eu já tenho previamente escrito do outro lado o nome de uma planta e a pessoa vai escolher, né, e falar daquela planta. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente a dinâmica, né? Então eu vou falar o seguinte, né, trazendo ainda no roteirinho aqui que eu trouxe para apresentar hoje, a gente tem o seguinte, olha, do relacionamento das plantas com os astros, nós temos uma localização nas partes da planta, um relacionamento com os astros. São aqueles 7 astros
que são, vamos dizer, tradicionalmente, desde a antiguidade, que são utilizados e estudados. E então, assim, das partes da planta, começando pelas raízes, né? Então, as raízes, elas são ligadas a Saturno, né? E é muito, esse estudo, ele está muito ligado à observação das partes da planta com a energia que ela trabalha também, né? A Terra, né? O mundo telúrico, e então as raízes estão relacionadas a Saturno. Nós temos a parte do tronco ou da haste da planta, está relacionado a Marte. As cascas, as sementes, elas estão ligadas a Mercúrio. As folhas, elas são ligadas à Lua. Os frutos estão ligados a Júpiter. E as flores são ligadas a Vênus. E o Sol é o astro maior que influencia toda a planta, né? Todas as partes da planta. E então, nesse estudo, hoje, eu estou querendo falar sobre as flores, né? Para que você possa trazer o astro relacionado, né? Com as flores, que é Vênus, né? Que está ligado aos relacionamentos e indica também como a gente se sente atraído e o que nos agrada no mundo e nas pessoas, tá? E também isso tem uma ligação com a beleza, né? Porque as flores, elas refletem essa beleza e esse estado de espírito da admiração, do admirar, né? Essa capacidade que nos é dada de contemplar, de admirar. Então é isso, eu estou querendo pedir para você falar sobre as flores hoje. E escolha a flor que você quiser falar, enfim, espaço aberto. E as perguntas, pessoal, vamos devagar, tá? Porque aí a gente vai interagindo e respondendo na medida do possível. Eu vou auxiliar e vou anotar aqui. É isso aí. Bom, eu vou começar falando um pouco do doutor Eduardo Bach, que é o médico que trouxe, né, essa terapia tão bonita, e vou dar uma explicada como que chegou os florais para a gente. Eduardo Bach, eu tenho uma colinha das datas aqui, que eu não sou boa em números. Eduardo Bach nasceu em 1886, na Inglaterra, né? Ele se formou em médico, ele foi bacteriologista e infectologista, né? Ele que foi um dos primeiros médicos a trazer a relação do estômago e do intestino, das bactérias do estômago e do intestino para a sociedade médica, né? E que hoje se fala com mais frequência. Ele teve uma formação ortodoxa, né? Então, clássica, imaginem, na Inglaterra. E ele se dedicou intensamente às pesquisas, porque ele era uma pessoa muito humana e ele não queria ver as pessoas sofrendo. Então, as pesquisas dele eram baseadas para tentar conseguir tirar o sofrimento das pessoas. No decorrer dessa caminhada, ele teve uma doença grave, né? Ele teve um câncer no baço e deram 3 meses de vida para ele. Só que ele tinha com ele que ele não tinha terminado a missão de vida dele. Então, ele sobreviveu contra todas as teorias aí dos médicos. Ele se recuperou e se curou da doença. Depois desse episódio, ele começou a ver a vida de outra forma, né? E ele conheceu a homeopatia. E pela primeira vez dentro da homeopatia, ele identificou uma ideia que ele já tinha, que era a importância do indivíduo dentro da medicina, do indivíduo e da sua personalidade. Como ele começava a acreditar. E aí ele teve um insight e começou a pesquisar sobre
a personalidade das pessoas e as doenças relativas. E ele viu que, conforme a personalidade da pessoa, ela tinha uma facilidade para desenvolver certos tipos de doença ou não. E, com isso, ele foi pesquisar. Um dia ele teve um insight e foi atrás das flores. Ele gostava muito de plantas e ele foi pesquisar as flores. Em 1928, ele trouxe os 3 primeiros florais de Bach. Que é o Mimulus, o Impatiens e o Clematis. Então, me perdoem aí as pessoas que falam inglês, porque o meu inglês é 0 e agora com o espanhol no meio piorou. Então, me perdoem aí. Então, surgiram os três florais, os 3 primeiros florais. E a partir daí, em 1928, ele começou a se identificar mais com a natureza e com as flores. Em 1935, ele finalizou a terapia de florais de Bach com 38 florais, sendo 37 de flores e 1 de água. Água da fonte, água das pedras. É uma água que ele usa, que ele trouxe pura, uma água sem influência do homem, natural. Então, são 38 florais, 37 de flores, 1 da água. E ele fez também o Rescue, que é um floral de emergência, um floral de socorro. Ele já montou e faz parte da terapia do Dr. Bach. Em 1935, ele teve uma parada cardíaca com 50 anos e morreu dormindo com 50 anos. O espaço dele, a casa que ele morou, que ele existe até hoje, é o lugar, o centro do Dr. Bach, continua lá em Londres e fornece os florais até hoje para a gente, dentro dos padrões que ele deixou. As flores são colhidas até as 9 da manhã, em dias ensolarados, né? E essas flores, elas passam por 2 processos, que um é solar, as flores ficam no sol, e o outro é por fervura, que é o jeito que ele trouxe. Uhum. Ele dizia que a flor é a explosão máxima da energia da planta. Então, com isso, a terapia do Dr. Bach é uma terapia vibracional, né? Diferente da aromaterapia, que já é provado, que tem moléculas que influenciam no nosso sistema límbico. Os florais também, eles influenciam nas nossas emoções, no sistema límbico. Mas eles começam a ser provados agora, né? Que podem descobrir uma molécula que pode ser, que ainda estamos sendo preparados para isso. Mas ele já fez isso há alguns anos aí atrás. E nós usamos até hoje, né? Então, a terapia é uma terapia vibracional, né? Nós trabalhamos com a lei dos opostos, diferente da homeopatia. Então, a terapia de floral de Bach, por exemplo, se você está triste, nós trabalhamos com floral da alegria. Se você tem medo, nós trabalhamos com floral da coragem. Insegurança, autoconfiança. E assim vai, né? Cada pessoa, nós indicamos um floral. Porque cada pessoa tem uma história. Cada ser humano tem as suas emoções, a sua personalidade. Então, nossa, eu fui numa terapeuta, eu reclamei que eu estava com insônia, ela me deu esse floral. Mas para minha vizinha, ela deu outro por a insônia. É assim. Cada pessoa tem o seu. Cada pessoa tem o seu, não é? E tem o momento da pessoa também, né? Porque a gente está sempre se transformando, a gente não é um ser estático, né? Então tem isso também, né? Sim. Esse aspecto. Sim, sim. Cada ser humano tem a sua história.
não é? O seu jeito de ser. Então, algumas pessoas me perguntam, então o floral ajuda a mudar o mundo? Não. O floral muda o seu sentimento, a sua emoção, né? Com isso, a sua volta muda, não é? Então, mas precisa tomar por bastante tempo? Sim. Precisa beber por bastante tempo? Sim. Por quê? Como ele é vibracional, nós estamos acostumados a uma vibração. Então, nós começamos o tratamento. O floral eleva, porque ele é energia, ele é vibração. Mas daqui a pouco, olha o nosso pensamento lá de novo. Aí o floral eleva. Então, nós fazemos... Eu gosto de usar a onda como exemplo. No mínimo 4 vezes por dia, para você entrar em contato com essa energia, porque o seu corpo, nós somos seres inteligentes, nosso corpo muito mais. Então, com o tempo, ele vai se mantendo na energia a positiva, que precisa ser melhorada, né? Coincidência ou não, como a gente estava falando, né, Maria Alice? Ele dividiu os florais em 7 grupos, não é? Então, nós temos o grupo do medo, da indecisão, da falta de interesse no hoje, da solidão. Eu uso pessoas influenciáveis, mas são as pessoas que se preocupam demais com a opinião do outro, com o que o outro vai pensar, fazer pelo outro. O sexto é as pessoas do desespero. E a pessoa que é o 7º e o último grupo são as pessoas que são preocupadas demais com a outra pessoa e esquece dela mesma. Então, são esses 7 grupos que ele fez, não é? E a essência do floral é engraçado, porque o que ele desenvolveu? Ela é mantida num brand que é um conhaque. E aí eu fui pesquisar por que o conhaque, não é? Ok, o conhaque Ele escolheu o conhaque porque o conhaque, ele é do vinho, que é o vine, que é um dos óleos dos florais que ele usa, que é o fruto da videira, e o outro é o carvalho, onde o conhaque fica. Então, e ele conserva a vibração do floral. Depois isso é diluído em muitas partes até chegar num estude que é o que a gente usa, que nós preparamos o floral para cada pessoa. Então, gosto de falar sempre que o floral é uma terapia vibracional. Só interagir aqui, essa metodologia, né, de preparação é bem importante, né? A gente está conectado com o que a gente está materializando ali de todo esse conteúdo que ele trabalhou para aquele aspecto, né, da planta. Então, a gente se conectar nisso. Então, assim, na preparação do floral, às vezes a pessoa fala, mas assim, eu não posso tomar nada que tenha álcool. No floral não fica nada, gente, entendeu? Não fica nada, porque assim, o que a gente utiliza de brand, né, de conhaque, é muito pouco, é um aspecto da conservação, porque se você deixa a flor somente na água e ela extrai essas moléculas, mas se você não conserva, apodrece, não tem jeito, porque entra um outro campo vibratório. Então, isso que ela falou do conhaque, né, ser fabricado dessa maneira e a ligação com essas duas plantas traz esse aspecto vibracional para a preparação e traz também o aspecto da conservação. E aí é uma maneira segura da gente poder prescrever e as pessoas utilizarem. As soluções de estoque, elas são mais concentradas, e aí o terapeuta floral, ele faz essa diluição e trabalha também a diluição de acordo com o campo vibracional da pessoa, não é isso, Mônica? Sim, sim. Quando você indica um floral, você calcula
o nível que está a pessoa, não é? Na verdade, aqui na Costa Rica, eu indico uma farmácia e eles fazem segundo a indicação que eu faço. Tá? Tem uma regra, que é uma média de gotas por vidro, que dá para um mês, 28 dias, 30 dias. Então, tem um padrão, mas que pode ser 2 vezes o mesmo floral para a pessoa. Mas isso a gente também vai analisando conforme vai fazendo o efeito, não é? Bom, o que eu quero compartilhar com vocês também é o que aconteceu aqui comigo, que me fez me dedicar mais, a cada dia mais, aos estudos dos florais, junto com a mesa energética, que é a maneira que eu venho usando ultimamente para indicar os florais. Aqui na Costa Rica, nós temos vulcões, né? Inclusive alguns ativos, que é o caso do Poás. E todo mundo que vem visitar, do Brasil principalmente, nós queremos levar as pessoas a conhecer o vulcão, porque é algo que nós não temos, é algo diferente, é uma energia diferente, não é? E que tem a energia do fogo, da transformação, do chakra, do primeiro chakra. Então, assim, um monte de coisa envolve o vulcão. Coincidentemente ou não, o Dr. Bach faz as diluições dos florais, a retirada, vamos dizer assim, da energia da flor através do sol, que é fogo, ou da fervura, que é fogo. É fogo também. Tá? Veio meu pai e meus sobrinhos. O Poás estava fechado, tinha entrado em erupção, não pudemos ir. Aí veio a minha outra irmã, com as pitulas, com as pequenininhas, a Teca, a Yara e a Laís. Conseguimos ver o Poás, assim, perfeitamente. Mas eu nem percebi nada. Na terceira vez, eu já fui lá, acho que umas 8 vezes, por aí. Consegui ver a cratera 2 vezes só. Com a minha irmã mais velha, a Elisandra, veio com a Gabriela. A minha irmã era a última aí das irmãs que faltava vir conhecer a Costa Rica. E nós fomos para o Poás. Tudo fechado, não conseguimos mal ver, só nuvem. Bom, e a gente estava descendo, porque você tem uma caminhada para chegar até a cratera, voltando, todos com capacete, porque ele tinha entrado em erupção há pouco tempo. E encontramos um guia turístico falando em espanhol, e ele tinha achado, olha que coisa interessante, uma salamandra bebê, um filhotinho de salamandra, e pegou ele na mão. E eu fiquei enlouquecida com a salamandra. E ele levantou uma pedra e eu peguei a salamandra, né? Todo mundo assim, a minha irmã é louca, vai pegar o bicho na mão, não sabe nem o que é. Mas era uma salamandra, tem uma importância para mim. E na hora que ele soltou a pedra, do lado tinha essa flor. E eu perguntei, nossa, que flor bonita. Ele falou assim, essa é a flor do Poás. Tem esse nome porque aqui tinha uma tribo indígena que se chamava tribo Poás. E a flor ficou com o nome da flor do Poás e o vulcão também, por conta dessa tribo indígena que vivia ali. Bom, voltei com aquilo na cabeça. Não sei se Maria Alice se lembra. Eu entrei em contato com a Maria Alice e falei assim, Maria Alice, tem uma flor aqui no vulcão que eu fiquei enlouquecida. Posso fazer alguma coisa com ela? Maria Alice disse assim, vamos procurar primeiro que flor é, né? Vai que algum, sei lá, veneno, né? A menina aí vai querer fazer né? Um alucinógeno, sei lá. E nós fomos buscar juntas, não é? E de repente a Maria Alice me fala, Mônica, é um floral de Bach. Eu, que? Como um floral de Bach? Então, essa coincidência, que, né, eu não acredito em coincidência,
me trouxe uma vibração, que eu estava passando por uma situação que a Maria Alice estava me auxiliando, uma situação de saúde, e isso veio à tona e eu voltei com firmeza com os florais e com a mesa energética, porque ali eu tive como um insight também que eu estava tão perto, né, dele. Bom, esse floral é o Gorse. Essa flor não é tão bonita, mas eu vou mostrar para vocês. Legal. O Gorse é a flor do poás, né? E ele é o grupo da indecisão. E ele traz esperança. O Dr. Bá diz que ele é a luz que ilumina as trevas. E depois os terapeutas vêm, nós usamos alguns mantras, né? Quando indicamos alguns florais, é a luz que nunca se apaga. Então essa flor, ela é no meio de uns espinhos, um monte de espinho, você pensa que é folha, a hora que você vai chegar perto, você se machuca, e é um amarelo intenso. E ela tem um aroma meio adocicado de baunilha, mas muito suave. Então, essa história para mim foi um divisor de águas. Não consegui voltar mais lá, porque o poás entrou em erupção de novo. Mas quando eu for, eu vou gravar um vídeo e vou Mandar para mostrar para nós. vocês, bem de pertinho, esse floral, com essa flor. Esse floral é um floral importante. Nós usamos ele para pessoas que estão sem esperança, para pessoas que estão muito doentes e precisam desse auxílio para aceitar que a vida aqui termina, para fazer, né, uma passagem tranquila. Então, nós usamos ele também. Para quem está sem energia, sem luz, né, no fim do túnel. Então, é um floral bem importante, é uma flor muito bonita e marcou aí. Fala de novo o nome dela para as pessoas que estão aqui. Gorse. Eu não sei se pronuncia assim. Gorse. Eu falo Gorse. Gorse. Gorse, não é? E aqui na Costa Rica é a flor do poás, que é o vulcão. Isso. É isso. O nome indígena Poás. Flor do Poás. Flor do poás. Inclusive o vulcão também se chama poás, né? Então ele é bem, bem intenso a energia desse floral. O que mais? Então, o nome científico, né, da Gorse, né, que é a flor de poás, é o Ulex europeus. Ulex europeus, que é o Gorse, né, é o nome popular, vamos dizer assim, do floral, né, como ele denominou. Aí, localmente, o nome indígena, o nome local, Poás, e o nome científico é o Ulex, né, europeus. Muito, muito legal, porque, se contando isso, né, eu me lembro disso, e o que eu percebo? Que a gente faz, assim, os pedidos, né? A gente pede as coisas, às vezes, eu estou precisando, tal. E aí a gente pede para quem? A gente pede para o além. E o além responde, de alguma maneira, e que às vezes as pessoas se esquecem disso. Então, essa resposta veio, a planta apareceu ali no momento, né? Que você não estava esperando, e ela te trouxe aquilo que você vinha buscando, a conexão que você precisava, a resposta para as suas coisas, e você encontrou o seu rumo, né? Através da natureza, que trouxe isso para você, né? E você hoje está trabalhando com isso e, vamos dizer assim, pegou as rédeas, né, do que você quer fazer, do que tocou o seu sentimento já há muito tempo, e você está trabalhando com isso e beneficiando muitas pessoas. Isso é muito legal, né? E uma coisa que eu vejo que é bonito no trabalho
do Dr. Bach, existem muitas outras linhas de florais, né? Mas todas elas foram inspiradas nesse estudo dele, da observação. Essa capacidade da gente observar e admirar algo, né? De forma que a gente abra o nosso pensamento, a nossa mente, para que a gente possa vislumbrar coisas que estão além da imagem que a gente está vendo ali. Observar outros campos, né? E isso é muito, muito bonito, essa capacidade do ser humano, né? E Sim. os florais, esse estudo dos florais, tem as pessoas querem saber, querem conhecer, existem muitas coisas que a gente tem nos livros, né? Então, eu selecionei alguns para as pessoas que querem conhecer mais. Ó, tem esse aqui, que vocês vão enxergar invertido, né? Mas são os remédios do doutor, os remédios florais do Dr. Bach, né? Incluindo um aspecto que é o cura-te a ti mesmo. Tem esse outro aqui, que é os remédios florais do Dr. Bach, passo a passo, que é uma maneira como é que se prepara, tem todo um estudo. Tem esse outro aqui, o poder dos florais do Dr. Bach, da Jéssica Bier. E tem um... Ops, caiu aqui. Tem esse aqui, A Cura pelas Flores, tá? Que é um outro livrinho legalzinho, fininho também, que é do Aloysio José Rosa Monteiro. E existe, então, assim, os livros, né? Mas cada pessoa precisa se dedicar a essa arte que é da observação e do sentir, né? O estudo, ele é importante, sim, mas tem todo esse trabalho que a gente precisa se dedicar com a observação, né? E aí a Mônica, ela tem um trabalho interessante que ela faz, nessa observação, ela utiliza alguns elementos, né? Sim, Conta um pouco aí, como é que é esse trabalho, como é que você atende e tal, como é que é? Quando eu fiz o curso, a professora ela começava a colocar fotos, né, de cada floral que ela ia explicando. E aí parece que quando o meu sentimento, tá? Então eu ia olhando aquelas fotos, aquelas flores lindas, e o sentimento positivo daquela flor eu sentia aquilo pela foto, pela imagem da televisão. E perguntei, falei, professora, mas assim, a senhora está falando e eu tô sentindo. Ela falou assim, não só você, todos aqui da sala também. Porque se nós estamos falando de uma terapia vibracional, não é? Hoje nós entendemos melhor isso, essas conexões que cada dia estão sendo mais provadas cientificamente, né? Que antigamente não se conseguia essas conexões. Ela falou assim, é isso mesmo. Então, pela imagem, também tem a conexão energética, vibracional dessa planta. E eu, ok. Guardei lá numa caixinha. Continuei nas minhas formações e fiz um outro curso de mesa energética, que usa a parte da radiestesia. Bom, ok. Com a radiestesia nós usamos nome, data de nascimento, ou alguma coisa que você quer saber, e pela conexão, pela tão falada hoje em dia empatia, não é? Porque eu vejo dessa forma. Então, quando você tem empatia pelo outro, né, você respeita, você tem um amor genuíno pelo outro, não importa quem seja, essa conexão se dá automaticamente, né? Então, comecei a fazer uma mistura das duas terapias. Demorei um tempo para conseguir essas cartas. Então, eu tenho cartas de todas as flores, tá? Dos florais de Bach. E eu uni as duas terapias. Eu já fui fazendo pesquisas por um tempo, porque eu não queria trabalhar com essa
com essa metodologia tradicional de fazer pergunta, de ter respostas prontas, de certa forma, né? E eu também tenho uma formação em constelação familiar, então essas conexões acontecem numa egrégora, não é? E eu comecei a fazer essa pesquisa. Primeiro eu fazia a entrevista tradicional e depois colocava os florais na mesa energética. Eu, às vezes, usava o termo mesa quântica e depois estudando um pouco mais. A energia quântica é muito abrangente. Eu ainda não tenho esse conhecimento para usar esse termo, né? Quem sabe um dia eu terei. Mas preciso estudar um pouco mais sobre energia quântica, que é muito maior do que o conhecimento que eu tenho hoje. Então você denomina mesa energética, né? Eu denomino mesa energética, porque para mim é uma conexão através da empatia com a pessoa e através da técnica da radiestesia, com a imagem das flores dos florais de Bach. Mostra a mesa para o pessoal conhecer, que a sua mesa é tão bonita. Ó, essas são as cartas, tá bom? Que me deu um trabalhinho, mas quando chegou foi aquela festa, não é? E a minha mesa é essa. Não sei se eu consigo. Acho que é. Gente, olha que lindo isso, né? Olha. Então, assim, aqui ela tem as geometrias sagradas. Aqui ela tem a cromoterapia, né? Aqui o símbolo do infinito e os cristais. Aqui eu tenho os chakras, tá vendo? E aqui nessa estrela, com essa, tem todo um, olha, tá vendo? Tem todo um desenho. E aqui nesse centro que eu coloco as cartas dos florais e vou tendo a conexão com a pessoa pelo nome, data de nascimento, toda uma técnica aqui. Olha aqui. Legal. E assim, esse princípio da radiestesia, né, é um estudo muito antigo, né? E assim, quando a gente entra em contato com isso, a gente vai ver que não é viagem, nem curiosidade, nada. Esse é um estudo muito sério, muito importante, e assim, tem diversos exemplos ao longo da história. Isso era praticado, e ainda é praticado muito silenciosamente, né? Porque as pessoas foram muito perseguidas numa época, e assim, tem usos diversos, né? Desde o pessoal que encontra água, mas toda pesquisa de minérios, né? Ela era feita com os radiestesistas, né? E até hoje existem, assim, eu fiquei sabendo disso quando eu estive no Peru, contei para a Mônica. Quando eu estive no Peru, os alemães, eles têm essa área muito desenvolvida, já há muitos anos, e foi intensificado na Segunda Grande Guerra, né? Mas, assim, eles têm um estudo muito interessante que foi desenvolvido, que há algumas sondas que detectam metais, minerais, eles utilizam esse princípio, essas sondas para detecção, elas são baseadas, né, o método e a leitura dessa vibração é baseado em todo o sistema de radiestesia. Então, é uma ciência, a radiestesia é uma ciência muito profunda, muito importante, é preciso ter todo um cuidado para a pessoa também trabalhar. Eu acho bacana que a Mônica, ela usa a mesa, né? É possível também cada um construir a sua mesa, tal, mas assim, é bacana esse jeito de mostrar para as pessoas a existência dessa mesa, como é que trabalha, e é um trabalho muito sério, porque a pessoa recebe, é um trabalho que é feito à distância, então, a cada dia que passa, a tecnologia mostra isso, né? Se a gente voltasse no tempo, em 1960, com um celular, as pessoas iam queimar na fogueira, né?
Então, E assim, assim, essas coisas, quando que a gente pensou que aquele desenho, né, dos Jetsons lá, a pessoa falando pelo... Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui falando, e muito ainda há de vir em termos de tecnologia e tal. Então, a radiestesia, ela é reconhecida, né? As grandes empresas que trabalham com sondagem e perfuração, elas têm o velhinho lá, ou o tiozinho, ou a tiazinha, que faz a leitura radiestésica, né? Isso existe e é praticado. E, então, do ponto de vista da, das plantas, né? Existe toda uma leitura. Você pode montar um perfil para adubação das suas plantas, fazer pesquisa com isso, pesquisar o que está faltando nelas, dentro de casa, dos ambientes, o que fazer para harmonizar. Você pode usar radiestesia para aplicar um medicamento para um animal seu na sua casa. Então, é muito legal, né? E só que a gente tem que ser discreta e silenciosa. como eu disse, eu vivo num país declarado na Constituição Católica. Então, eles usam termos meio antigos aí para esse tipo de terapia. Então, aos poucos eu vou explicando, né? A maioria dos meus clientes são brasileiros, e como faço o atendimento à distância, isso facilita, né? E a empatia, ela não precisa ser física, né? A empatia pode ser à distância, a qualquer lugar aí do espaço. E as flores, elas têm essa energia, né? Por si só, dificilmente a pessoa que recebe uma flor não dá um sorriso, não é? Então, É, ela traz já uma energia por si só, não é? E o Dr. Bali acabou ficando tão sensível a isso que ele punha a pétala da flor na língua e ele sentia a vibração positiva dessa planta. Então, a sensibilidade, né, e a credibilidade dele também abriu caminho para todos os outros. Né? é verdade. Louvor. Fale um pouco aí, escolhe uma flor, escolhe para esse momento que a gente está vivendo aqui agora, nessa conversa. Tem diversas pessoas entrando aqui, são muitas mesmo, eu estou aqui acompanhando, olhando. Se alguém quiser trazer alguma pergunta também, então, Bom, assim, eu, teve aqui, olha, uma pergunta, né? Aqui, essa daqui eu falo depois, mais para frente, onde é possível estudar mais profundamente a radiestesia. Depois eu falo desse assunto aí, tá? Tem bons profissionais, mas tem muita gente picareta também, como em todo lugar existe. Então, tem bons profissionais que trabalham com isso, que dão cursos sérios, tá? Eu falo mais para frente. Fala aí um pouco das nós temos que flores. lembrar também que essas terapias vibracionais ou mesmo a aromaterapia, ela depende não só do profissional, não só do produto, ela depende da pessoa também, não é? A pessoa tem que querer, ela tem que cumprir o que ela propôs, né? Porque isso também influencia. Não adianta você tomar o vidro, né, de floral e daqui meia hora tá com o pensamento lá de novo, onde não é o legal, né? Uhum. Vou usar o caso do medo, né? Vou usar o caso do medo. Então, se você ficar voltando nesse lugar, também não adianta. Você tem que querer, né? Tudo a pessoa tem que querer também, não é? Então, funciona, claro que funciona, é vibracional, nós sabemos disso, mas a pessoa precisa querer, não é? Eu gosto de falar também que depois que eu indico floral, eu tenho um limite de 4 por vidrinho, no máximo 4. Isso é eu que gosto dessa maneira,
cada terapeuta tem. E eu passo um mantra, uma frase para a pessoa fazer uma a cada semana, para ir trabalhando essa parte também do manter nessa vibração positiva da flor que a gente está usando ali dentro do floral. Não é? Legal. Podemos usar nos animais? Sim. Podemos usar nas plantas? Sim, podemos. Sim. É legal estudar, saber, mas eu aconselho quem quiser começar a usar, procurar primeiro um profissional, para pelo menos começar. A não ser que seja pelo rescue, né? Que é o floral de socorro, de emergência. Eu achei interessantíssimo quando tem aquele comercial ou programa de TV que abre a bolsa dos famosos, né? E quando abriram a bolsa da Gisele Bündchen, ela tinha uma caixinha de rescue, assim, e ela tinha de todo jeito ela tinha em gotas, ela tinha em cápsula, ela tinha em pastilha, né? E ela falou nesse programa, ela falou assim, eu não vivo sem. Ela falou que minha vida é uma loucura e nós estamos sujeitos a qualquer momento dar uma pirada. Então, eu me harmonizo com o floral, ela que é toda, né, yoga e toda natureba. E tem um aspecto importante, né? Por exemplo, o respo eu sempre tenho aqui, né? E também o Estrela de Belém, que é o Star of Bethlehem. Por quê, né? Porque, assim, às vezes a pessoa leva um susto com alguma coisa, por exemplo, tá lá dirigindo, de repente acontece alguma coisa, a pessoa se assusta. Olha aí, que linda, belíssima essa foto, linda. E o que acontece, né? Às vezes a pessoa tem uma coisa assim e aquilo perdura. Às vezes a pessoa chega em casa, fica assim um pouco, né, com a mão tremendo, tal. E às vezes passa o dia e a pessoa tem a impressão que aquilo passou. Quando ela dorme, às vezes ela sonha, né, com coisas que a assustam. Então, o floral resco, ele é legal para esses momentos. Crianças, às vezes que acontece alguma coisa que caiu, machucou e fica meio assim assustadinha ou fica meio trêmula, é legal poder utilizar, né? E o que faz depois? Quando tem um trauma muito mais forte, né? Que alguma pessoa possa passar uma coisa muito forte, um trauma, ela pode usar o resp e depois de um tempo, depois que ela utilizou, ela pode se abrir de novo, que é o Estrela de Belém, né? Então, existe isso também. Agora, é como a Mônica falou, que quem nunca usou, né? A Lídia perguntou isso, como começar a utilizar as essências? Veja, para quem não tem um contato ainda e nunca utilizou, procura um profissional, e um profissional aqui, olha, na nossa frente. A Mônica, ela atende pela internet, né? Ela faz consultas e atende assim. Então, mesmo antes de entrarmos na pandemia, a gente já atendia, né? Eu já atendia, ela já atendia, tem muitos profissionais dessa área que atendem pelo Skype ou pelo WhatsApp, e a gente vai fazendo um acompanhamento e uma conversa. Aqui, olha, a Samara, Mônica, ela está contando aqui o seguinte, olha, ela é doula, né, e ela faz o acompanhamento, e a Samara, ela falou que ela utiliza o rescue nos partos e auxilia bastante. Sim, Bom, porque fala é aí, lindo, Mônica. que lindo. Ele pode ser usado também, os florais podem ser usados como aroma na pessoa, no ar. Então, porque assim, nós lidamos com todos os tipos de pessoa. Tem pessoa que não quer na hora, né? Então pode borrifar no local que está acontecendo o parto ou outra situação, né, de emergência também pode. Quem está amamentando, pode. Quem é criança, pode. Não tem contraindicação
porque nós estamos falando de uma terapia vibracional e o floral ele não tem nenhum composto químico, nada, nada, né? Então... Eu tenho um uso que eu faço, né? Já fiz aqui em casa. Nós um dia resolvemos pintar o nosso quarto, né? E eu já estava enjoada do jeito que estava, não estava legal. Eu falei para o Paulo, vamos pintar o quarto nós mesmos, a gente faz esse trabalho. Vai ser duro, mas a gente vai conseguir. E por quê? Porque eu estava incomodada mesmo com a vibração. E eu estava querendo mudar isso, né? Que era uma coisa que estava impregnada na parede, eu sentia isso. E aí eu peguei a tinta e depois que eu fiz é que eu contei para o Paulo. Eu peguei a tinta, uma tinta água sem cheiro, porque eu não posso com essas coisas de coisa fedida, com um cheiro ruim. E aí eu coloquei um floral, né? Impregnei a tinta e ficou, fizemos a pintura e tal. Aí depois, quando secou tudo que passou, aí Paulo, nossa, ficou tão legal. Ai, estou sentindo uma energia boa. E ele começou a falar da energia do floral que eu tinha colocado, que eu não vou contar, tá? Porque é um campo vibracional da minha casa. E aí, o que que aconteceu? Ele começou a falar das coisas que vibravam desse floral. E sem eu falar nada para ele. Aí eu contei para ele que eu tinha usado floral, mostrei. Então, assim, isso existe, gente. Não é lenda, né? E, então tem diversos usos. Você pode usar na tua sala, você recebeu uma visita que ela está querendo, né, se aproximar, você pode usar um floral, borrifar no ar para a pessoa sentir uma coisa agradável, né? Tem múltiplos usos. Tem múltiplos usos. Nós temos o floral do terapeuta, então, para depois dos atendimentos, tudo tem. Bom, eu gosto de falar, Einstein já dizia, né? Somos energia. E isso está vindo agora, né? Que bom que está sendo aceito, que bom que está sendo visto dessa maneira, né? Bom, você me pediu para escolher um floral, eu escolhi verbena, eu já tinha escolhido ela através do chá que eu estou tomando hoje aqui com você, com muito gosto. A verbena é um floral do signo de Leão, vou aproveitar e falar, não é? Ele traz o equilíbrio da energia. Então, é um floral, uma flor linda, linda. Ela tem um veludinho, ela é toda veludada, linda, linda, que também tem muito aqui na Costa Rica. Hoje escolhi as duas que eu já encontrei por aqui. Muito bom, a verbena. Eu quero falar para vocês que o Dr. Bach, ele era muito simples, né? Então ele dizia, tem uma frase dele que eu gosto muito, colei aqui para não falar errado para vocês. É nas coisas simples da vida, porque são elas que estão mais perto da verdade, que a felicidade será encontrada. E nós hoje buscamos a felicidade em algo tão complexo, não é? E o contato com a natureza é essa simplicidade, não é? E junto com ele, que me fez juntar essas duas terapias, em questão da empatia, é uma frase de Jung que fala que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que eu venho tentando a cada dia fazer. Legal, Mônica, muito bom ter você aqui. Muito grata por essa apresentação tão bonita, tão legal para as pessoas. E pedir para você deixar seu contato, tá? Fala aí o contato, como é que as pessoas, né? Eu acho que é mais fácil me contactar pelo Instagram, não é? É florescer sinergia no Instagram. Então eu vou escrever aqui, ó. Florescer energia. Sinergia. 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 Isso.
Isso. Vamos lá. Sinergia. Pronto, entrou aí, florescer, sinergia. E então a gente está aqui se aproximando, né, do tempo, né, de encerramento, mas eu indico para as pessoas, né, que procurem, né, tenham assim essa disposição de procurar, né, um terapeuta, procura a Mônica e conversa com ela, é um aspecto, um trabalho bem legal, e não é porque ela é minha amiga, mas é um trabalho muito joia, né? Vocês vão gostar, tem diversas pessoas que estão se beneficiando, e eu considero, né, que, assim, tem muitas pessoas que trabalham com plantas, com fitoterapia, com óleos essenciais, aromaterapia, aromatologia. Aromatologia é mais ligado à área médica, mas a gente também transita nisso, né? A parte dos florais de Bach, né, os florais da Amazônia, o Califórnia, a floral de Minas, enfim, o Joel Aleixo, mas todos eles têm a base em florais de Bach, né, o estudo. E então, o que muda, né? Tem tantas pessoas, o que muda é que é o seguinte, cada pessoa, nessa área não existe concorrência, gente. O que existe é que cada pessoa tem a sua manifestação, a sua energia, a sua forma de fazer, e cabe todo mundo dentro do planeta. Então, não precisa ter essa coisa de, ah, não, eu não vou falar para ela porque não sei o quê, não existe, né? Ou pelo menos não é para existir, né? E então existe esse aspecto da expressão de cada um. O remédio, a forma como a Mônica trabalha, a maneira como ela trabalha, é muito específica com todo o conjunto da vida dela, de expressão, do olhar da Mônica pela vida. É diferente da forma que eu trabalho, porque tem o meu olhar, tem o meu jeito de ser, tem a minha expressão e da outra pessoa, e assim a gente compõe. Então, é como se fosse assim, eu imagino assim, né? Quando a gente vê um prisma que bate a luz e saem sai aqueles raios, aquele monte de cores, né? E são 7 cores. Mas quando a gente olha, parece que são milhares, né? E assim somos nós, né? O nosso trabalho é assim, nenhuma cor concorre com a outra, né? E eu vejo que a gente se soma, a gente aprende uns com os outros, aprende muitas coisas legais com você, e eu desejo que esse trabalho prospere e você volte outras vezes aqui. As pessoas que estão interessadas no curso, já temos uma turma, e já montei uma sala, já mandei um e-mail para essas pessoas, cadastrei essas pessoas. Quem tiver interesse ainda, dá para montar outra turma para a gente iniciar, e pode colocar lá no e-mail, emporiaservasdealice@gmail.com. E eu vou convidar você em algum momento para dar uma aula durante o curso, tá? Com muito prazer. Eu quero Muito agradecer legal. o convite. Isso mesmo, é muito bom ouvir de você. Isso, nós somos todos um. Nós queremos o bem-estar de todos, não importa quem seja. Então, assim, se alguém não quiser fazer pela mesa energética, quiser fazer por uma metodologia tradicional, com a pessoa, com o terapeuta, me escreve no privado aí, que eu indico alguém do meu conhecimento também. E vamos caminhando juntos aí pelo bem-estar